Estamos vivendo em tempos difíceis, onde tem existido muitas coisas, muitas atrações, coisas aparentemente boas para atrair a mente, a atenção dos nossos filhos. Mas são coisas, assim como diz Salomão, lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 25, que há caminhos que para o homem parece bom, mas que no final são caminhos de morte. Ou seja, o mundo está aí oferecendo coisas para os nossos filhos que aparentemente são coisas boas, mas no final são coisas que levam para um mau caminho, para um caminho de morte. Diante desse tão grande desafio, porque a cada dia que se passa, a educação dos nossos filhos tem se tornado um desafio ainda maior. Realmente não está fácil, os tempos, os dias são outros, a coisa, cada dia que passa, tem ficado mais difícil. Então, diante de tantas dificuldades, onde nós podemos encontrar as orientações necessárias para que assim possamos obter êxito na criação, na educação dos nossos filhos. Só podemos encontrar estas orientações na palavra de Deus, na palavra do nosso Deus. Aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. A Bíblia está nos dizendo que a gente necessita falar. Falarás estas palavras aos teus filhos. Mas aqui eu quero fazer uma pergunta. Será que apenas falar estas palavras aos nossos filhos, será que já é o suficiente apenas falar, apenas palavras? É para a gente refletir. Por quê? A palavra ela tem a sua importância, mas não é o suficiente. A gente precisa dar o exemplo. Se você quer que seu filho leia a Bíblia, estude a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia, você precisa estar lendo a Bíblia para que ele possa ver. Se você quer que o seu filho vá para a igreja, você precisa ir para a igreja também. Recentemente eu estive envolvido em uma campanha evangelística, onde a gente pregava todas as noites na igreja, e durante o dia a gente visitava algumas famílias. E ali, em algumas visitas que a gente fez, a gente percebia que os pais realmente queriam que os filhos, ou querem, né, que os filhos estejam na igreja, envolvidos. Eu quero que meu filho seja crente. Eu quero ele lá na igreja, porque lá é um lugar bom, é um lugar onde ele vai estar livre de muita coisa ruim. Então eu quero ele lá, eu apoio. Mas quando era lançado o desafio para o pai ou a mãe ir para a igreja, eles não querem. Quer dizer, eles querem o filho nos caminhos do Senhor, mas eles mesmos não querem. E aí pode suscitar, pode levantar uma dúvida na mente do filho, da criança ou do adolescente. Mas se esse caminho é tão bom, por que eles não querem então? Então o exemplo, ele é muito importante para a educação dos nossos filhos. Eu tenho um garotinho de 2 anos e 8 meses, mas todas as vezes que eu me ajoelho para orar, ele me vê ajoelhando ali na presença de Deus para orar, ele já sai correndo e se ajoelha ali ao meu lado também. Quando eu pego a minha Bíblia, que ele percebe ali que eu estou com a Bíblia na mão, ele já vai lá, pega a Bíbliazinha dele, um outro livro qualquer, e começa a ler também, mesmo sem saber ler. Ele fica olhando ali, né? Para ele é como se ele estivesse lendo.
Então, o exemplo, ele faz a diferença. Não adianta só a gente estar falando, cobrando, exigindo. Se você não faz, vai ficar muito difícil. E o mundo está aí. Se a gente, como pai ou como mãe, não fizermos a nossa parte, o mundo está aí, oferecendo, como eu falei agora há pouco, muita coisa aí para atrair a mente, o coração dos nossos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, e tem pais que parece que querem se livrar dos filhos, né? Não vê a hora de chegar, querem logo que chegue a hora de mandar para a escola, parece que querem já se livrar. A escola, ela é importante, tem a sua importância na educação dos nossos filhos, mas a gente também não pode se conformar com apenas a educação que eles estão recebendo na escola. Então, a verdadeira educação ela começa em casa, no lar. O pai e a mãe não podem se omitir da sua responsabilidade. Não pode se omitir da sua responsabilidade. Recentemente eu participei de uma reunião em uma escola onde minha filha estuda, e ali naquela reunião a diretora falava o seguinte, ela dizia, é uma pena que todas as vezes que a gente convoca uma reunião, os pais que realmente a gente queria a presença deles aqui, eles não vêm. Quer dizer, os pais dos alunos mais mal comportados, e ela queria a presença deles lá para passar as instruções, para dizer como que anda o comportamento dos filhos. Esses pais não comparecem na reunião. E aí eu fiquei pensando o porquê, né? E até comentei lá. Porque na grande maioria dos casos, os filhos são um reflexo dos pais. Se o pai é irreverente, se o pai é mal comportado, se o pai não dá um bom exemplo, tem como esse menino, tem como essa menina se comportar, ser uma pessoa boa, uma pessoa decente, vai ficar difícil, né? Fica muito difícil. Então não adianta só a gente falar. Eu falo assim porque tem muitos pais por aí apenas cobrando, exigindo, mas que não estão dispostos a dar o exemplo. Jesus, em uma determinada ocasião, e isso está registrado em Mateus capítulo 23, versículo 2 em diante, diz, Jesus se deparou com a seguinte situação, e aí ele fala estas palavras. Versículo 2, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que eu vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, tem muitos pais desse jeito aqui, cobrando, exigindo, falando, apenas palavras, mas eles mesmos não estão praticando, não estão ajudando os filhos. E os nossos filhos, eles observam, são inteligentes. Eles nos observam. Eu me lembro aqui da história do pai que andava com o garotinho, estava passando ali uma estrada ali com o seu filho, um garotinho. E aí, de repente, ele se deparou com os pés, com alguns pés de laranja, ali de uma outra pessoa, né? Tinha a cerca. E ali o pai olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para a frente, olhou para trás e viu que não tinha ninguém. E o pai, então, colocou ali o pé, já estava subindo para saltar a cerca, né? Pular ali a cerca, passar para o outro lado. Quando o pai já estava prestes a passar, a pular, ir para o outro lado, já estava bem pertinho, quase atravessando ali a cerca, né? Saltando a cerca. O filho disse, o garoto disse, pai, espera um pouco, um momento. E o pai ficou assustado, olhou, disse, o que foi, meu filho? Ele disse, pai, eu fiquei observando que você olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para a frente, olhou para trás, mas você não olhou para cima.
Já pensou que constrangimento, que situação aquele pai passou? Porque os filhos eles estão atentos, observando também. Meu amigo, que Deus te abençoe. Obrigado aí pela sua presença aqui conosco no nosso canal. Caso você seja novo aqui, seja pela primeira vez aqui nos assistindo, nós o convidamos a se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu like para que essa mensagem ela possa chegar um pouquinho mais longe. Um abraço, fique com Deus, nós nos vemos aí no nosso próximo vídeo.